parábola, né, do filho pródigo. Então, vamos relembrar um pouquinho dessa parábola para a gente entender um pouco sobre esta situação, né? É, é, Jesus falando, né, nesta, nesta ocasião, ele citou assim: um homem tinha dois filhos, né? E esses dois filhos estavam com ele ali, administrando todos os seus bens, fazendas e tal, e tudo, né? E aí o mais novo, em, ansioso por ganhar o mundo, na verdade, na época, né? Ele pediu ao pai que desse a parte da herança dele, que ele se ia, né? E assim o fez, se foi para bem longe. E esse bem longe, ele cometeu muitos enganos. Ele desperdiçou todo o dinheiro que o pai tinha lhe dado, e viveu irresponsavelmente, né? Passou a, a ter uma vida pregressa, né? Que é uma vida não conveniente aos valores morais, né? Que Jesus idealiza para todos nós. E acabou perdendo tudo. Perdeu todo o dinheiro, toda aquela parte da herança que lhe cabia, ele perdeu. E chegou a passar necessidades, passar fome, e aí começou a trabalhar com um fazendeiro da época, lá no local onde ele estava, mas ele começou a fazer as reflexões, né? E começou a ver que se lembrava do pai, os empregados que ali tinham tudo à mesa, todos eram bem servidos, né? E ele, lá, não, era tratado como um empregado, como era um empregado, né? Passou a passar fome, passou necessidades, enfim, sofreu, né? Mas aí, em uma das reflexões dele, ele caiu em si e começou a repensar. E aí ele decidiu uma coisa. Ele se colocou no caminho de retorno para o pai. E aí ele pensou assim: vou chegar ao meu pai e vou dizer a ele que eu pequei contra o céu e contra ele, e que eu não era mais digno de ser chamado de filho dele, né? E assim o fez. Retornou para os braços do pai. Chegando lá, ele disse exatamente o que ele tinha imaginado, que ele não era digno mais de ser chamado como filho, que ele queria ser apenas empregado do pai. O pai, com aquele coração bondoso, carinhoso, o acolheu. O acolheu, fez uma festa muito grande com o retorno do filho, né? Que causou revolta para o irmão mais velho, não é? E esta situação depois foi alinhada novamente, né? Mas o pai demonstrou nesse ato, desse retorno, né, a vontade e perdão, um grande ensinamento que está aí. O pai o perdoou e mostrou que o amava e que continuava amando. Então vejam que esta
colocação da nossa parábola é justamente mostrando isso. O amor, o amor que Deus tem por todos nós. O amor que Deus tem de braços abertos, esperando o nosso retorno. Quantos de nós já cometemos alguns enganos, não é verdade? Quantos de nós já não entramos por caminhos que não são saudáveis, mas a ficha cai, a gente retorna para os braços do Pai, pede o perdão, né? Recebe o perdão, o amor, né? E então, o que nos mostra esta parábola do filho pródigo, né? A satisfação que Deus tem de nós demonstrarmos a nossa humildade, o perdão, o amor incondicional que o pai tinha ali pelo filho, né? Porque foi um amor incondicional. Não estabeleceu regra alguma. Abraçou o filho assim calorosamente e o retornou para dentro de casa. Pediu que lhe dessem a melhor roupa, que lhe dessem a melhor joia, e assim foi, né? E o recebeu de volta com todo o carinho e amor que ele merecia. Então está aí o grande exemplo que está nessa parábola, o filho pródigo, né? Que nos mostra estes ensinamentos. O amor que Deus tem por todos nós, o amor que nós precisamos construir em nossos corações, né? Saber o momento de entender as nossas falhas, encontrar perdão, né? Para os nossos inconvenientes momentos, né? E o grande valor que tem de grande mensagem nesse tudo é o sentimento, o arrependimento do filho e a coragem que ele teve de retornar aos braços acolhedores do Pai. E é assim que acontece conosco no nosso dia a dia. Jesus e Deus ficam felicíssimos com o retorno de seus filhos ao seu aconchego, né? Então, vejam que a mensagem de hoje é maravilhosa, de amor e de regeneração, né?